Meritíssimos e meritíssimas! Está começando mais um Toga Voadora, analisando, destrinchando, te explicando tudo sobre o universo de His Dark Materials. Hoje eu e a Ju estamos aqui novamente do nosso multiverso para trazer a review do terceiro episódio da primeira temporada. Se você não assistiu às reviews dos episódios anteriores, elas vão estar todas linkadas numa playlist aqui nos cards e aqui embaixo também. Toda semana nós dois estamos aqui para explicar todas as referências aos livros, os conceitos do universo e comentando cena por cena do que a gente assistiu. Então clica aqui embaixo no botão compartilhar e envia esse vídeo para os grupos de WhatsApp e para os seus amigos fãs de His Dark Materials. Não se esquece que você e os seus amigos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo por aqui. Bora lá? E novamente, né, gente, nós tivemos um episódio fantástico. Eu não sei vocês, mas eu, enquanto fã dos livros, eu tô assim, maravilhada. A história pra mim tá sendo muito bem contada, essa produção endinheirada deles tá valendo super a pena, porque a série tá acompanhando direitinho os livros. E se você se interessa, né, pela questão da adaptação, saiba que aqui, com esse terceiro episódio, nós fechamos a adaptação da parte 1 do livro, que é chamada de Oxford, e que se encerra ali no final do capítulo 9. A partir daí, a gente tem a Lyra embarcando na sua jornada junto com os gípsios, assim como aconteceu nesse episódio. Mas antes da gente chegar aí, né, vamos falar do início do episódio. O episódio começou ali com a Lyra sendo capturada pelos Gobblers, como aconteceu no final do episódio 2. Só que, felizmente, assim como no livro, eles não conseguem levar ela muito longe, porque o furgão deles é interceptado pelos gípsios, que percebem que tem alguma coisa errada e salvam a Lyra como tinha de ser, né? Quem encontra a Lyra, inclusive, é o Tony Costa e o Benjamin, que é aquele padrinho do Tony. E eles ainda vão ser importantes mais pro meio do episódio, mas quem vai falar sobre isso com vocês é o Felipe, então aguenta aí um pouquinho. E enquanto o Tony tá levando a Lyra lá pra ser protegida pelo povo egípcio, a gente tem um outro núcleo da série acontecendo, que pra mim tá sendo o ponto alto de toda essa adaptação, que é a Ruth Wilson como a senhorita Coulter. Eu sei que muita gente tá comentando que ela não tá tendo aquela sensualidade clássica que é mencionada nos livros, mas, gente, pra mim, o que pega aqui é a sutileza dela em esconder e mascarar toda a raiva, todo o rancor, todo esse lado animalesco que ela tem dentro dela. E a senhorita Coulter, aqui na série, tá entregando isso muito perfeitamente. Esse episódio deixou bem claro, ainda mais do que no anterior, essa insanidade, essa raiva dela que transborda quando ela perde o controle. E a gente viu isso logo no início, quando ela vai atrás do reitor lá na Universidade de Jordan para abordar ele a respeito do paradeiro da Lyra. Ela acredita que ele saiba onde ela está, mas ele fala pra ela: pô, não, eu te entreguei a menina pra você tomar conta, quem perdeu ela foi você. E aí ela, na figura do magistério, destrói toda a sala do reitor, destrói os livros, sai atrás de alguma coisa que pudesse ser considerado herético, passando por cima aí do princípio do santuário escolástico e provando pra gente que o magistério, na verdade, não dá a mínima pras regras, é ele quem detém o poder, e essa figura da igreja, né, do magistério enquanto a igreja ali desse universo é muito forte, muito poderosa e tirana. Outra coisa interessante que a gente percebe nessa cena também é o desespero do reitor, né? A gente consegue entender que ele tá muito preocupado, porque ele leu no aletiômetro que a Lyra teria um papel muito importante a ser desempenhado, que ele deveria mandar ela com a senhorita Coulter, mas aí ele também agora se viu envolvido como uma peça central de toda essa trama, né, dessa espécie de guerra que está se iniciando dentro da sua própria sociedade. E como nós podemos ver na cena que a senhorita Coulter ameaça ele, muitas das ações que a universidade tem tomado sob o princípio do santuário escolástico poderia ser considerado crimes imperdoáveis, inclusive e principalmente o fato dele ter uma posse ilegal do aletiômetro, que tinha sido confiscado pelo magistério alguns anos atrás. E aí ele revela para a senhorita Coulter que quem detém o aletiômetro agora é a Lyra, e isso deixa ela ainda mais enfurecida e ensandecida, né? Mas enquanto a senhorita Coulter tinha seu ataque de raiva lá na universidade, a Lyra estava chegando e entrando em contato com o povo egípcio e conhecendo a imensidão
que é a cultura deles. Mas quem vai explicar isso pra vocês é o Felipe, então troca de mundo aí, galera. É isso aí, Ju. Nós tivemos ali no episódio a Lyra se imergindo na cultura egípcia quando ela descobre que pode encontrar uma espécie de lar e um refúgio seguro ali entre eles. Ela é levada para a região chamada de Bayamplats, na Anglia Oriental. A Anglia Oriental é uma região no sudoeste da Inglaterra, ali daquele mundo. Essa região ela é formada por pântanos sobre os quais os egípcios habitam, montam suas casas ali. Por esse motivo, é lá que está o chamado Zaal, que é um grande pavilhão nessa parte de terra elevada ali, que é chamada de Bayamplats, como eu disse, onde os egípcios então realizam os chamados encontros. Os encontros egípcios basicamente são reuniões do conselho e dos líderes das famílias, quando uma decisão séria precisa ser tomada entre eles. Como nós pudemos ver ali no episódio, o encontro dali foi convocado para discutir sobre as ações a serem tomadas acerca das crianças raptadas, mas depois acabou se tornando uma longa discussão sobre a Lyra, sobre manter a garota protegida ou não e sobre a importância dela, assim como acontece no livro também. Como alguns dos egípcios possuem contato com as feiticeiras do norte, eles sabem da profecia que ronda a história da Lyra, de que ela é importante, e além disso, eles também têm uma relação de anos com o pai dela, o Lord Asriel. Os egípcios tinham meio que uma dívida de gratidão com o Lord Asriel, porque há anos atrás ele tinha defendido o povo deles, derrotando um projeto de lei que estava em votação no parlamento, que buscava obter controle sobre o curso de água que os egípcios usavam como transporte. E além disso, ele também tinha salvado 2 egípcios que eram Nelly e Rudy Koopman, lá das enchentes de 1953. E além disso, uma egípcia de uma das famílias mais importantes, que era a Ma Costa, trabalhou para o Lord Asriel e tinha total confiança dele. Ela cuidava da Lyra enquanto babá, quando a Lyra era somente um bebezinho, e o pai dela ainda estava mantendo ela escondida, É por isso que é tão fácil então para Ma Costa confiar na Lyra e logo criar ali uma relação tão familiar com ela que a gente vê sendo construída nesse episódio. É por isso também que teve uma mudança do livro para o filme nesse episódio que me agradou muito. Quem revela para a Lyra que a senhora Coulter é mãe dela não é o Father Coram, e sim a Ma Costa. Eu achei que isso fez com que a cena fosse mais íntima e significativa, porque, de certa forma, a Lyra foi tratada como filha pela Ma Costa por um tempo, E assim, é assim então que a Lyra descobre que ela é fruto do relacionamento do Lord Asriel com a Marissa Coulter. A Marissa, na época, ela era casada com o senhor Edward Coulter, que era um político extremamente importante, só que ela teve esse caso com o Lord Asriel e acabou engravidando. Depois que a Lyra nasceu, ela disse para o marido então que a filha tinha morrido, enquanto o Asriel escondia a menina lá em Oxfordshire aos cuidados da Ma Costa. Só que o Edward, o marido da senhora Coulter, ele descobriu a mentira e ele foi atrás da menina para tentar matar a bebezinha. Foi num confronto então entre o Edward e o Lord Asriel, enquanto a Ma Costa estava com a Lyra escondida dentro de um closet, que o Asriel matou o Edward. E é por isso então que a justiça na época confiscou todos os bens e riquezas do pai da Lyra e mandou a menina para morar num convento. Como a Ma Costa bem explicou então, depois de tudo isso, o Asriel roubou a menina do convento e na época da grande enchente ele levou ela para a faculdade Jordan, colocou ela ali aos cuidados do reitor, como nós vimos lá no primeiro episódio. É muito legal ver então o que os egípcios representam ali para a Lyra, o que eles passaram a representar para ela nesse episódio. Embora ela só tenha ficado entre eles por um tempo pequeno quando ela era bebê, eles representam parte importante da origem dela. E é voltando ali para eles que ela conhece de fato quem ela realmente é. E, como bem diz a Ma Costa, ela pode se considerar uma egípcia, afinal ela pode ser quem ela quiser ser. Tudo isso tem muito mais significado ainda na cena em que nós vemos a Lyra e o Father Coram conversando sobre os Demons e sobre o quão profunda é a relação deles com os seus humanos.
o Father Coram dá pra ela um discurso que eu achei muito massa sobre descobrir quem você realmente é e sobre como isso tá relacionado com o momento em que o seu Demon encontra a forma fixa dele. Ele inclusive explica que quando você se decepciona com a forma do seu Demon, quer dizer que você tá descontente com você mesmo. Foi muito massa ver então todo esse discurso metafórico ali sobre como a relação de cada pessoa com o seu Demon tem muito a ver com autoaceitação e autoconhecimento. Mas enfim, né, enquanto tudo isso acontecia no núcleo dos Gípsios, o personagem do Lord Boreal, como a Ju vai explicar pra vocês aí, coletava cada vez mais conhecimento, mas não sobre si mesmo, né, e sim sobre mistérios que envolviam viajantes dos dois mundos aí. É isso mesmo, Fê. O Boreal voltou a fazer viagens para esse outro mundo, que por acaso é o nosso mundo, e aqui dessa vez ele é surpreendido com uma trava no seu carro, e isso me deixou intrigada, pessoalmente. Eu não sei dizer se aquela trava foi para representar mais mundaneidade, né, porque ele é de outro lugar, então ele pode ter estacionado num lugar errado, porque mesmo no nosso mundo ele parece deter um certo poder, né, uma certa influência. Ou se seria alguma coisa para representar algum inimigo dele. Deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês a respeito dessa trava no carro. Mas bom, em relação a essas viagens, o que essa cena serviu para provar pra gente é que ele faz essas travessias entre mundos com bastante frequência. Ele tá muito mais habituado com elas e com as dinâmicas dos dois universos do que a gente pôde perceber a princípio nos 2 primeiros episódios. Mas o mais importante dessa viagem é que quando o Boreal vai atrás do Thomas, dessa vez ele descobre que o Thomas conseguiu rastrear o paradeiro, né, a identidade do Stanislaw Grumman. E nós, que já sabíamos a identidade do Grumman por causa do livro, ficamos muito surpresos de ter sido revelado logo aqui, agora, de cara, assim, pá! Porque isso é uma coisa que só é revelada lá pro meio, final do 2º livro, e é muito surpreendente. Que na verdade o Stanislaw Grumman é um tal de John Perry, que na verdade nasceu no mundo do Will, foi criado no mundo do Will, teve uma família no mundo do Will, inclusive é o pai do Will. O que o Boreal descobre aqui sobre o John Perry é que ele era na verdade um fuzileiro naval da Marinha Real e que no meio aí de uma expedição que no livro acontece em 1985 e aqui na série provavelmente vão alterar essa data, buscando encontrar evidências dos primeiros homens que teriam vivido por ali. Mas na verdade esse era só um pretexto e o John Perry estava na verdade em busca de um tal fenômeno que diziam que acontecia ali naquela região, que era muito misterioso e ninguém sabia explicar. Nessa expedição, ele foi parar na estação de pesquisa do Ártico da América do Norte e lá, durante uma nevasca horrível, ele e mais 2 companheiros acabaram se perdendo. E nesse se perder, eles acabaram cruzando uma das janelas, que é essa fenda que transporta para outros mundos. Mas ele não foi parar no mundo da Lyra. A gente não vai adiantar esse assunto aqui nesse vídeo, porque isso pode ser grandes spoilers do que vai vir aí pela frente. E a gente não sabe em que momento eles vão revelar isso. Mas o importante de se dizer é que nesse outro mundo, os seus 2 companheiros vieram a perecer, mas ele conseguiu sobreviver com bastante custo até que ele encontrou uma outra janela que levou ele para o mundo da Lyra dessa vez. E ali nesse novo mundo aí, movido pelo seu coração de explorador, né? Essa curiosidade genuína por conhecer o que tá à sua volta, levou ele a ficar explorando ali as terras do norte e aos poucos se estabelecer e assumir a identidade do Stanislaw Grumman. E aí rola tudo aquilo que a gente já explicou nos vídeos anteriores. Ele estudou na Academia de Berlim, passou pela Universidade de Jordan e aí depois foi viver junto com os tártaros. E se você não pegou isso, assiste os nossos vídeos anteriores que a gente explica muito melhor quem ele foi. Mas enfim, quanto à dúvida, né, que o Boreal apresenta para o Thomas de que como é que o Stanislaw teria conseguido um Demon, a gente também não vai revelar. Ai meu Deus, de que adianta esse vídeo explicando se a gente não pode explicar nada, né? Mas é porque a gente não quer entregar pontos importantes da história. Mas o que eu adianto para vocês é que sim, ele conseguiu um Demon. E tenham isso em mente. Mas enfim, essa cena toda mostrou pra gente o início do interesse do Boreal
pela família Perry num geral, né? Porque como ele quer saber o paradeiro do John, ele vai atrás da família, da Elaine, que como foi revelado tem vários problemas mentais, e do seu filho William, que aqui a gente chama de Will. E o Will, se você ainda não entendeu, é quem coprotagoniza os livros junto com a Lyra. É por isso, inclusive, que a gente chama a representação do nosso mundo de o mundo de Will. E se nenhum detalhe tivesse sido alterado dos livros, o Will, nesse momento, tem por volta de 12 anos de idade e é por aqui que ele começa a assumir as responsabilidades da casa e da família, porque a sua mãe, Elaine, fica muito doente aí de todos os seus problemas mentais e é também nesse momento da vida dele que a casa dele começa a ser visitada por oficiais do governo, oficiais de justiça, oficiais policiais, gente fardada de todo tipo procurando pelo paradeiro do pai dele. O que a série já mostrou pra gente é de onde veio todo esse assédio que a família dele vai passar da agora pra frente. Vamos falar agora do conjunto de cenas que dão significado ao título desse episódio, que é The Spies, Os Espiões, né? No livro, depois do encontro que os egípcios tiveram lá no Bayernplatz, o Benjamin fica encarregado das funções de espionagem do grupo. Ele parte em missões para investigar os Gobblers, então, porque essa é a função dele no livro, e não porque ele estava agindo escondido junto com o Tony, indo lá no apartamento da Sra. Coulter. Ao mesmo tempo, enquanto eles eram os espiões dos egípcios, os espiões da Sra. Coulter eram algo mais eficaz e mais místico, né? Ela manda moscas espiãs atrás da Lyra para localizar a garota. Essas moscas espiãs, foi explicado mais ou menos ali no episódio, né? Mas elas são pequenos mecanismos, então, de corda em forma de uma mosca que é verde escuro nos livros, ali foi meio preta, né? Onde dentro dela tem uma mola que aprisiona um espírito maligno. Então, assim, por mais que seja um mecanismo feito por homens, tem um espírito preso ali dentro. Elas são vindas da África e, de acordo com o Father Coram, se o espírito for liberado, ele mata a primeira coisa que ele encontrar pela frente. A Sra. Coulter usar essas moscas, como foi dito ali no episódio, é uma demonstração do desespero dela para encontrar a Lyra, porque usar essas moscas espiãs é tão proibido pelo Magisterium quanto usar o próprio aletiômetro. Mas a gente pôde ver sim o desespero da Sra. Coulter nesse episódio e a desolação dela em todas as cenas em que a gente ficou de boca aberta com a atuação maravilhosa da Ruth Wilson. A cena dela dando a louca no quarto e rasgando os travesseiros, a cena dela bêbada no terraço e quase se jogando lá de cima, se equilibrando numa perna só. Gente, que agonia! E que cenas perfeitas! A gente enxerga como a Sra. Coulter é uma mulher facilmente dominada pela raiva e pelas suas emoções fortes, e como ela simula muitas vezes trejeitos do seu Demon macaco. E isso é muito visível no momento em que ela ataca os espiões, né, que invadem o apartamento dela, o Benjamin e o Tony. Que cena boa, que cena incrível, gente. Ela é uma vilã tão boa que tem hora que eu até esquecia de torcer contra ela, confesso. Mas enfim, quem lê os livros já sabia que o Benjamin ia morrer ali mesmo. No livro ele não morre vítima da Sra. Coulter diretamente, né? Mas ele morre numa dessas missões de investigação. E é através da morte dele realmente que a Lyra percebe que ela consegue ler o aletiômetro. Porque ela consegue desvendar através da bússola que o Benjamin morreu antes mesmo da notícia chegar até eles. Um extra que a gente tem no livro é que, lendo o aletiômetro, a Lyra consegue prever não só que o Benjamin vai morrer, mas também consegue prever que a Sra. Coulter está mandando as moscas espiãs atrás dela. Embora, apesar de prever essas duas coisas, ela não consegue impedir nenhuma das duas de acontecer. E, gente, caso não tenha ficado claro no episódio, isso que a Lyra fez é algo absurdamente fantástico para aquele povo ali. Ela conseguiu formular uma pergunta e interpretar uma resposta usando símbolos que uma pessoa comum demoraria anos de estudos e leitura para conseguir interpretar. Ou seja, tem algo de especial com essa menina, os egípcios já perceberam isso. No livro, inclusive, é isso que convence eles lá na reunião a levar a Lyra na expedição para o norte junto com eles. Porque eles pensam que ela pode ser útil na missão deles. E foi bem assim mesmo, Fê. Nesse momento, os egípcios se deram conta de que a Lyra era mais valiosa do que qualquer um dos outros soldados que eles tivessem. E isso por si só vai ser suficiente para convencer eles de que eles estão do lado certo quando escolheram proteger a menina Lyra
Até porque algumas famílias ainda tinham dúvida, né, quanto a entregar ou não a Lyra para as autoridades, afinal, ter ela ali dentro dos barcos colocava todos eles em risco, porque ela está sendo procurada diariamente pelas autoridades. Como foi o caso do pronunciamento que fez, né, o Raymond Van Gerrit, alguma coisa assim, lá naquela cena do encontro. Aqui foi muito fofinha a menina Lyra, né, nossa querida Daphne King, que entregou uma atuação aí de coração aberto, né, uma coisa com bastante inocência infantil, quando ela se levanta e fala que se eles quiserem entregar ela, tudo bem, mas o foco devia ser procurar pelas crianças que estão perdidas, que é o interesse de todos ali, e que ela conhece eles de dentro. Ela, melhor do que ninguém, pode ajudar eles a encontrar as crianças, porque ela sabe de muita coisa da Senhorita Coulter e da forma como eles se organizam e pensam. E que se eles não agissem rápido também, mais crianças ainda desapareceriam. E assim os egípcios, movidos por esse espírito de união, decidem ir até o porto de Trollesund, que fica ali na Lapônia. A Lapônia, para quem não sabe, é a terra do Papai Noel. Brincadeira, mas é porque, tipo, na mitologia né? Mas enfim, é uma terra ali ao norte da Escandinávia, e é lá que o Conselho Geral de Oblação instalou a sua base experimental, né, feita pra... não vou contar pra quê... E além de ser o local onde está essa base que eles estão buscando, a Lapônia vai ser o lugar ideal para ajudar os egípcios a encontrarem as feiticeiras, finalmente, que é quem eles acreditam que pode ajudar de fato eles em sua jornada em busca das crianças. Mas a gente corta aqui e vai lá para a casa da Senhorita Coulter, quando a gente tem as últimas cenas do episódio, que se iniciam com o Lorde Boreal visitando a Senhorita Coulter e vendo o estado miserável de raiva e desespero, né? É também nessa cena que ela recebe de volta a mosca espiã, que contém a localização da Lyra, e acredito que todo mundo já entendeu, já ficou muito claro que ela não é uma mulher que é parada fácil. Ela vai fazer o que for preciso e ela vai muito longe ainda para botar as mãos na Lyra e nas outras coisas as quais ela deseja. O episódio termina aqui e a gente tem a preview do próximo, no qual as coisas prometem ficar ainda mais intensas e ainda mais interessantes, porque a gente vai ser apresentado a alguns dos personagens mais fantásticos da trama, que são o Lee Scoresby e o Iorek Barnison, o urso de armadura. Então não deixa de ficar de olho lá na HBO segunda-feira para assistir o episódio, ou então na HBO Go. E aqui no canal, na quinta-feira, às 18 horas, para você assistir a nossa review explicada do quarto episódio, que eu acredito vai ser muito, muito intenso e empolgante. Essa série tá me entregando tudo que eu queria e eu tô começando a criar mais expectativas do que devia. Porém, eu espero que elas se paguem. É isso, gente! Deixem o seu curtir se vocês ainda não curtiram esse vídeo, que é uma calamidade. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau.